Glória a Deus. Amém. Podeis assentar. Ache a melhor cadeira e se assente nela, por gentileza. Glória a Deus. Os irmãos que estão em pé, se você pudesse assentar. Como é bom a gente adorar a Deus. No período desse momento, esse momento de louvor, a qual nós estávamos adorando, o Senhor me lembrou de algumas coisas. Eu quero compartilhar com você. Eu estava ali adorando o Senhor e o Espírito de Deus me lembrou que o ser humano, ele não sei se é uma falha, mas é um hábito. O ser humano tem um hábito. Eu não vou dizer falha, mas um hábito. O ser humano tem um hábito de sempre dar valor quando algo passou, ou se perdeu algo. Por exemplo, eu estava ali adorando o Senhor e Deus estava falando para mim o seguinte, que nós temos que dar mais valor nas pessoas enquanto elas estão presentes. A gente precisa chorar um pouco mais com as pessoas, a gente precisa orar um pouco mais com as pessoas, beijar um pouco mais as pessoas, abraçar um pouco mais as pessoas, dar um pouco mais de carinho às pessoas, porque todas as pessoas, elas têm um momento que elas desaparecem da nossa vida. O seu pai vai desaparecer, sua mãe, você, e muitas pessoas se mudarão, elas deixarão de fazer parte do seu cotidiano. Então, o Espírito de Deus estava me lembrando disso, dar mais valor, nem que seja em um pouco tempo que você passa com os filhos, com a esposa, ou com os irmãos, ou com os amigos, mas fazer com aquele pouco tempo, seja um tempo de qualidade. Eu quero fazer isso agora. Queria que você se colocasse do lado de um irmão e fizesse uma breve oração com ele. Vamos nos colocar em pé? Procura um irmão, você do teu lado, faz uma breve oração, porque de repente esse rapaz, essa menina, essa jovem, esse irmão que está do teu lado, ele pode desaparecer de um momento para o outro. E nós precisamos dar valor a esse momento. Amém? E como dar valor a esse momento? Orando pelos outros. Amém? Então nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui como igreja, nós estamos aqui como corpo, nós estamos aqui como família. E não é uma família estranha, não é uma família difícil, mas é a família de Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de nos reunirmos aqui, ó Pai. Ó Pai, obrigado pela oportunidade que tenho de ter esse amigo, de ter esse irmão do meu lado, de ter essa pessoa aqui junto, Senhor. E fazer junto esse momento especial, e fazer que esse momento, Senhor, seja um momento único, seja um momento marcante, seja um momento que venha gravar, Senhor, nas nossas memórias, no nosso coração, que cada culto, Senhor, seja isso, o momento a qual nós vamos gravar na nossa memória, gravar no nosso coração. Pai querido, abençoa este irmão, abençoa esta irmã, fortalece essa jovem, fortalece esse jovem, dá crescimento, Senhor, dá saúde, meu Pai. Se porventura nesta tarde e noite, Senhor, alguém está enfermo, que ele receba cura no nome de Jesus Cristo. Nós queremos abençoar, Senhor, essa pessoa que está no nosso lado. Nós abençoamos com toda a sorte de bênção, que ela seja abençoada por Ti, que a geração seja abençoada, que os seus dias sejam dias de bênção, dias de vitória, dias de prosperidade. Obrigado, Deus, pelas crianças que estão conosco, pelos filhos dos irmãos que nascem, pelos filhos dos irmãos que crescem, Senhor, pelos novos obreiros que estão chegando, pela geração que o Senhor está levantando neste Japão. Obrigado pelos obreiros, pelos diáconos e presbíteros, líderes, ó Pai, que o Senhor tem levantado na sua casa, cooperadores, pessoas que estão pagando um preço, Senhor. Nós abençoamos cada vida no nome de Jesus Cristo, para louvor e glória do Teu nome que é santo e é um nome eterno, o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim para esse irmão: Deus te abençoe e que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa. Amém. Podeis assentar, queridos. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta que escreve São Paulo, capítulo de número 11, na sua primeira carta aos Coríntios, e nós vamos meditar em alguma coisa da parte de Deus para a nossa edificação espiritual, amém?
dar valor. Dar valor enquanto se tem algo. Porque dar valor quando se perde é muito doído. Porque quando você dá valor em algo que perdeu, você está dizendo o seguinte: eu perdi. Tinha valor e eu não sabia. Um pai tem valor, um irmão tem valor, uma mãe tem valor, uma criança tem valor, uma pessoa tem valor, irmão. Valor a qual não é contabilizado, porque Jesus deu a sua vida por cada um de nós. Amém? Eu sei que nós somos um povo diferente. Nós temos as nossas diferenças, nós temos os nossos gostos, nós temos os nossos hobbies, nós temos as nossas atitudes que não são iguais, mas nós temos também coisas iguais. Nós servimos ao mesmo Deus. Nós adoramos o mesmo Deus. Nós não nos prostramos diante de outro Deus a qual não seja o nosso. Nós temos mais coisas em comum, nós temos uma só fé. Nós temos um só Deus. Amém? Você concorda com isso? Capítulo 11 e verso 23 da primeira carta aos Coríntios. Nós vamos hoje celebrar a nossa ceia do Senhor. E mais uma vez lendo essa passagem, a qual está gravado aqui, revelado a nós. Amém? Versículo 23 diz exatamente assim: pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é partido por vós. Esse é meu corpo que é dado por vocês ou por vós. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberes em memória de mim. Porque sempre que comer deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo assim o corpo do Senhor. Examine-se, pois, a cada um, a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Pai querido, nós te damos graça. Obrigado, Deus, por estarmos aqui e podermos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Fala conosco, Pai, rapidamente, ministra ao nosso coração. Traz claridade ao nosso espírito, Senhor. A tua palavra diz que a verdade liberta o homem. Se a verdade liberta, a mentira escraviza. Aqui tem um povo livre, Senhor, porque crê na tua palavra, crê na palavra revelada, Senhor, e aquilo que os pregadores pregam, eles levam para casa, Senhor, e eles vão meditar na tua palavra, ver se tudo isso está escrito aqui. Pai, nós temos que ser esse tipo de crente, crente de Bereia, aqueles crentes, ó Pai, ouviam os pregadores, mas iam para casa, examinavam a Escritura para ver se tudo aquilo estava na Bíblia. Assim tem que ser este povo que ouve, Senhor, mas não vai crer em tudo que ouve, Senhor, porque tudo que ouve não está na tua palavra, mas tem tantas coisas, ó Pai, que nós precisamos ouvir e crer naquilo que está registrado na tua palavra. Por isso, Senhor, nos ajuda a trazer clareza, nos ajuda a confiar, Senhor, mais e mais na tua palavra, porque ela é um livro revelado, é um livro santo para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Eu quero rapidamente trazer essa ministração para você e já fazendo a preparação para a nossa Santa Ceia. Existem alguns fatores que dão crescimento à igreja. Só que quando nós pensamos em igreja, é difícil. É muito fácil pensar em igreja como templo. Você coloca lá fora assim, igreja dos salvos, igreja casa de oração, igreja missão apoio. Então é muito fácil pensar em igreja como um estabelecimento, não é verdade? Quando você passa perto de um estabelecimento religioso, está lá, igreja, né? Tem um costume dos católicos, que eles passam perto da igreja, faz o quê? O sinal da cruz, não é? Porque eles sabem que aquilo... Então é muito fácil a gente identificar a igreja como um templo. Porém, o templo é importante, é por isso que nós estamos procurando um templo,
para nós congregarmos. Porém, nós sabemos, e todo mundo tem que saber disso, que igreja, Jesus não morreu por parede. Jesus não morreu pelo templo de Salomão, que é um dos maiores templos que já foi construído. Jesus morreu para levantar uma igreja. Mas não é igreja de pedras, é igrejas de gente, de pessoas. Então Jesus Cristo, ele diz assim, que ele é a cabeça da igreja. Ele não é a cabeça do templo, ele é a cabeça da igreja. E a Bíblia diz que a igreja somos nós. Quem é a igreja? A igreja é aquele que crê em Jesus Cristo. A igreja é aquele que foi salvo por Jesus. A igreja é aquele que tem a Bíblia como regra de fé. A igreja são aqueles que têm as doutrinas aqui como verdadeira. A igreja sou eu e você. E Jesus colocou na igreja que sou eu e você, colocou o Espírito Santo para nos manter vivos nesses dias tão difíceis. Então, é mais difícil entender a igreja como corpo de Cristo. Mas é isso que a Bíblia é. Que a igreja é. A igreja é corpo de Cristo, qual tem um cabeça que chama Jesus Cristo. Então, eu e você fazemos parte do corpo. Eu e você e todos os crentes que professam a mesma fé em Jesus Cristo, faz parte do corpo. Então, eu e você não somos o corpo completo. O corpo completo se completa quando todo mundo, todos os crentes do mundo todo, da África, Afeganistão, da América, da Europa, de todos os países, todos esses crentes que professam a mesma fé, fazem parte do corpo. E isso é a igreja. Então, quando nós pensamos em igreja assim, fica mais difícil. Porém, Jesus nunca morreu por pedra nenhuma. Jesus morreu por você e por mim, fazendo de nós uma igreja. E como igreja, nós precisamos entender que ela tem que crescer. Por quê? Tudo que está vivo, cresce. Você já viu o cabelo de morto crescer? Já viu? Cresce? O irmão disse que cresce. A barba também cresce. Quando um morto é colocado no caixão, o corpo vira osso, mas o cabelo fica lá. Eu acho que isso é um mito. Tem um mito que diz que o cabelo de morto vira cobra. Eu acho que isso é mito. Eu acho que cobra nasce de cobra. Mas quando eu era pequeno, eles falavam, o cabelo daquelas pessoas que morrem, quando cai na água, vira cobra. Eu falava, vixe. Mas o cabelo do defunto permanece lá. Ele fica lá. Então, o que é igreja? Igreja é coisa que cresce. O defunto, ele está morto. Ele morreu. Tem coisas que não vai dar crescimento. O pé não cresce. O dedo não cresce mais. O Rogério disse que o cabelo cresce. Eu não sei se aumenta. Né? E a unha? Mesmo morto aumenta, está vendo? Olha lá, o irmão falou. A mãe falou que é verdade. A unha, o que mais? E a barba cresce, está vendo? Você que tem barba. A barba, os pelos do corpo não. Você está entendendo? Então, Deus, ele morreu para dar crescimento. Até num defunto tem coisas que depois de morto cresce. Então, quando nós estamos vivos na presença de Deus, vamos ter crescimento natural. Por exemplo, um defunto não dá crescimento na estatura. Se ele morreu com 85, morreu. Não é? Mas toda criança que nasce, ela vai crescendo. Eu tenho uma sobrinha que é a Nanzinha, bem pequenininha. Mas ela cresceu tudo que pôde. Acho que deu 1 metro. É tudo que ela pôde, mas ela cresceu. Então, nós precisamos entender que o crescimento da igreja vai se dar pela poderosa mão de Deus, pela graça de Deus, porque quando você olha a Bíblia diz assim, e Deus dá o crescimento para a igreja. E esse crescimento não é só em número, mas é também espiritualidade, é na qualidade, mas ele também dá crescimento em número. Então esse é o primeiro fator que temos que entender. E a segunda coisa que vai dar crescimento à igreja é quando nós exercemos a nossa mordomia na igreja. Por exemplo, todo mundo diferente, mas cada um fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus. O que nós vamos comer hoje não fui eu que fiz. Tudo.
Alguém fez um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá. Quando se juntar, vai dar uma boa refeição. Eu espero. Vamos orar. Amém? Então, a igreja, quando nós nos unimos e exercemos a nossa mordomia cristã, por exemplo, a mãe não vem na igreja. Todo domingo, o filho vai lá e convida a mãe para vir na igreja. Não pode deixar de convidar. Mãe, vamos na igreja hoje? O pai e a mãe é crente, o filho não. Todo domingo ele tem que chamar. Filhão, domingo vamos na igreja com o papai? Por quê? Nós temos que exercer a nossa mordomia no corpo de Cristo. Todos nós temos um talento, todos nós temos um dom. E Deus ele é tão bom que ele não fez todos iguais. Porque se fosse todos iguais, não saía nada bom. Então, quando você participa no corpo de Cristo, Deus ele vai fazer com que isso cresça. É por isso que a igreja cresce. A igreja, quando cresce, não é pastor sendo louvado, é Jesus Cristo e a igreja. Porque quem dá crescimento é a igreja. É Deus e a igreja. É quando você convida um amigo, quando você convida uma amiga, vamos na igreja comigo? E se nós pararmos de exercer isso, nós podemos pecar, porque a Bíblia diz que nós temos que levar as boas novas àqueles que estão perto de nós. Amém? E o apóstolo Paulo, ele fala de algo muito importante. Santa Ceia é importantíssimo. Por quê? Primeiro, Paulo começa dizendo assim, eu recebi do Senhor, eu quero ensinar a vocês. E quando você recebe algo de Deus, você tem que passar esse algo. E tudo que Deus fala se torna ordem. Então tem uma ordenança. A Bíblia fala de ordenanças bíblicas. Primeira ordenança bíblica que se encontra na Bíblia é acerca do batismo nas águas. Você tem que obedecer aquilo que Deus ordena. Porque quando Deus ordena, Ele não pede. Ele manda. E quando Ele manda, tem que ser obedecido. E o mandamento para aqueles que creem em Jesus Cristo é batismo nas águas. Por quê? Porque é através do batismo nas águas que Deus te une ao corpo, que é a igreja. Mas existe essa outra ordenança que é Santa Ceia. Por exemplo, no céu você não vai ser batizado nas águas. Jesus só disse que só tem um batismo. No céu você não vai ser batizado com o Espírito Santo. No céu você não vai ser renovado. No céu Deus não vai perdoar o seu pecado no céu. Porque se você estiver no céu, você já foi perdoado. No céu não vai haver renovação todo dia. Por quê? Porque se você já entrou, você já está renovado. Mas no céu vai ter Santa Ceia. Então, preste atenção à importância de algo tão extenso que começou no Êxodo, com os filhos de Israel saindo do Egito, pendurou-se por anos, chega em Cristo e Cristo vai estabelecer a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? É a nossa Páscoa. E Jesus diz assim para os discípulos, só fez isso com ele uma vez. Olha, eu só vou ceiar com vocês só essa vez. E eu vou esperar, eu não vou tomar mais o fruto da vinha, da vide. Eu vou esperar vocês lá no céu para nós fazermos isso juntos. Então, no céu nós vamos celebrar a Santa Ceia. Meu irmão, se tem algo que está durando tanto tempo e vai durar a vida toda, eu acho que isso é muito importante, tem que ser observado. E a Santa Ceia, por nós termos esse hábito de fazermos muitos dias, por exemplo, todo domingo do mês, pode se tornar um costume. E costume, mesmo que seja bom, ele pode ser ruim. Por quê? Porque tem coisas que a gente faz só por costume. Por exemplo, escova dente por quê? Porque pegou o hábito. Pente o cabelo por quê? Porque pegou o hábito. Não é? Então, tem que tomar cuidado, porque se virar um hábito, pode virar uma rotina, pode virar uma tradição. E a Santa Ceia não é para ser tradição, a Santa Ceia é para ser realmente um dia muito importante na nossa vida, porque é uma ordenança que vai durar até no céu. Então, pensando nisso, Santa Ceia não pode ser perdida de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Agora, é claro, Paulo ele já vai começar a falar para aqueles que entendem que tem que obedecer às ordenanças. Por exemplo, nós temos pessoas aqui que ainda não foram batizadas nas águas. Mas a partir do momento que elas aceitam a Cristo,
ela já tem que começar a pensar nisso. Eu preciso fazer parte agora do corpo de Cristo. Eu preciso fazer parte agora da igreja. E para fazer parte da igreja não é só vir ao templo, é ir ao batismo. E Deus te une na igreja do mundo, que está espalhada pelo mundo todo. Então a Santa Ceia é algo muito importante. É tão importante que o Paulo diz assim, olha, eu recebi do Senhor. E isso que nós vamos fazer, ele pode gerar vida e gerar morte. Então, se tem algo que você vai beber, que pode dar vida e pode dar morte, é importante, não é não? É importante para quem não quer morrer. E é importante para quem quer ter vida. Então é algo para ser praticado. Amém? E é um desejo de Deus que todos participem. E é um desejo no coração dos pastores que todos participem. Parece que na Santa Ceia, dá a entender, ou parece que muitas vezes na Santa Ceia o pastor não quer que tome. Não é isso. Ao contrário, a alegria do pastor e a alegria de Deus é que todos participem. Porém, da forma certa, da forma correta, para não gerar morte, mas gerar vida em cada um de nós. Amém? Então Paulo, ele vai dizer, eu recebi do Senhor. E o que ele recebeu do Senhor? Ele recebeu uma instrução para a celebração da Santa Ceia. 80 anos depois que Jesus tinha partido, ele recebe isso. E ele começa a dizer, nós temos que dar continuidade nisso, porque é o desejo de Deus. Então, ele vai ensinar. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, Jesus deixou uma ordem de Cristo que nós temos que cumprir como igreja, que é a Santa Ceia. Mas por que, pastor, é uma ordem que precisa ser cumprida? Porque quando eu deixo de cear, eu estou dizendo que eu não estou ligado no corpo de Cristo. Por exemplo, tem pessoas que na semana elas cometem um pecado, quando chega no culto ela diz, eu não vou cear. Então quando você faz isso, você está dizendo, Deus não pode me perdoar, ou você está dizendo, eu não quero deixar do meu pecado que eu pratiquei essa semana. Então quando você deixa de cear, você está dizendo que você não está ligado com a igreja. Você não está em comunhão com a igreja. E você não está em comunhão com Jesus Cristo. É por isso que Jesus ele deu o seu sangue para remir o pecado do pecador. É por isso que quando o pecado mais vil cometido por nós, e nós nos dobramos o joelho e pedimos perdoa no Senhor, Ele perdoa. E a Bíblia diz que o seu pecado, se for vermelho como escarlata, ou como carmesim, o sangue de Jesus Cristo pode deixar branco como a neve. Então, nós precisamos pensar nisso. Porque quando eu venho para a igreja, eu digo, não estou em condição de cear. Você está dizendo, Jesus não está em condição de me perdoar. Ou você está dizendo, o meu pecado é muito maior do que ele. Ou você está dizendo, eu não sou crente. Ou você está dizendo, eu não quero cumprir os mandamentos do Senhor. Então, batizado nas águas não é fazer parte da igreja templo, mas é fazer parte da igreja de Cristo. Batismo é um reconhecimento de que Jesus morreu por mim, agora eu quero entregar a minha vida para Ele. Então, é uma ordem. E se você não participa da Santa Ceia, então você não está discernindo o que Cristo fez por nós. Então precisa ser bem entendido. Pastor, mas eu peco. Quem não peca? Pastor, eu peco, mas eu também peco. Agora, a conversa não é quem peca, a conversa é quem permanece no pecado. O pecado já virou prazer, o pecado já virou favo de mel, o pecado já virou gosto, entendeu? Pecar, também peco, mas meus pecados vão diante de Deus, eu peço perdão. Eu não vivo na prática do pecado. Viver na prática de um pecado e pecar é diferente. Então, quando eu deixo de cear, eu posso estar dizendo para Deus, Deus, eu não quero compromisso contigo. Eu não quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. Então nós precisamos entender isso, precisamos ir ao batismo nas águas. E precisamos participar da Santa Ceia do Senhor. Porque é uma ordem, e é uma ordem duradoura, é uma ordem que vai se estender pelos séculos dos séculos. Só que no céu você não vai ter presbítero Itamar para celebrar. Nós não vamos ter microfone, porque a Bíblia diz que no céu o sol perde o valor, deixa de brilhar. Por quê? Porque a glória do Senhor enche o lugar. A lua perde o valor, os luminares perdem o valor. Por quê? Porque a glória do nosso Senhor estará conosco.
É Ele que vai celebrar essa ceia. Eu não sei qual será o primeiro sermão que nós receberemos no céu, mas eu sei de uma coisa: nas bodas do Cordeiro vai ser a Santa Ceia do Senhor. Uma mesa extensa e longa, não sei o tanto de milhares e milhões de pessoas que se sentarão lá, mas eu sei de uma coisa: eu quero estar lá. Então é algo importantíssimo que tem que realmente a gente ter em prática da nossa vida. Porém, a Santa Ceia não pode ser assim. Ah, hoje é Santa Ceia, eu vou tomar Santa Ceia. Só vem para tomar Santa Ceia. Não. Não é isso. Santa Ceia não é uma água benta que vai curar os seus problemas. Eu já vi gente falar, não, hoje é o dia de Santa Ceia, faz tempo que eu não vou tomar Santa Ceia. Isso é morte. Porque isso é para ser praticado regularmente na nossa vida. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso. É uma ordem de Deus. Eu vejo aqui algumas pessoas que não vieram. Não pode deixar de vir a uma Santa Ceia, mas de maneira nenhuma. E nós também não vamos levar a Santa Ceia para ninguém. Nós só levamos Santa Ceia para pessoas que estão enfermas em cama. Por quê? Eu não vou levar a Santa Ceia para a pessoa que não quis vir no culto, porque está envolvida com um monte de trabalho. Nós vamos levar a Santa Ceia para alguém que está na cadeira de roda, para alguém que não pôde vir. Como nós não temos ninguém assim, a não ser a Giovana, que nós vamos orar depois, que já está no hospital, é isso? Entendeu? Então a Giovana precisa tomar ceia. O diácono vai levar, nós vamos preparar, o diácono vai lá, vai celebrar a Santa Ceia. Por quê? Porque é algo importante para a igreja. É algo necessário, é algo que temos que fazer. Sabendo que tem alguém impossibilitado realmente de vir, então nós vamos até eles e celebramos a Santa Ceia, porque isso é importante. Então, me lembra depois, já de pegar aqui os diáconos, ir lá no hospital hoje ou amanhã, hoje mesmo, amanhã, porque hoje não pode mais, e celebrar a Santa Ceia com ela. Amém? Então, segunda coisa que nós temos que observar na Santa Ceia. O versículo 24, ele fala de algo interessantíssimo aqui, ó. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Porque sempre que comer deste pão e beber deste cálice, você anuncia a morte do Senhor até que venha. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos exatamente fazendo o versículo aqui. Nós estamos fazendo o seguinte: comendo e bebendo este cálice, nós estamos anunciando o Senhor até que Ele venha. Nós estamos, o que é isso? O que Paulo está dizendo? Nós estamos dizendo para Deus: Deus, até que o Senhor volte, nós estaremos celebrando a Santa Ceia aqui. O que nós estamos fazendo? Nós estamos mantendo comunhão uns com os outros aqui até o momento que o Senhor vai vir buscar a igreja que somos nós. Então, até esse momento, nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. Então, é o momento que nós estamos dizendo a Deus, nós estamos aguardando. Nós estamos aguardando a sua vinda. Jesus disse: olha, eu vou aos céus e logo volto. Já faz mais de 2000 anos. Ele não voltou ainda. Por quê? Porque o relógio de Deus é diferente. A Bíblia diz que um dia para Deus é como? E 1000 como? Então, as contagens de Deus é diferente. De repente, para Deus só faz um dia, 2 dias. Então, nós temos que aguardar e esperar. E santificar, como diz o hino, ao Senhor, para que quando Ele tocar as trombetas, o Lucas e eu, e vocês possamos subir para com o Senhor. Diga para o teu irmão: céu é lugar de surpresas. Porque aquele que você acha que não vai, é ele que vai. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Nós não estamos aqui dizendo quem vai ou quem não vai. Nós estamos dizendo que nós queremos ir, e é por isso que nós estamos lutando, permanecendo firme com o Senhor. Então, a Santa Ceia é para ser guardada a vinda do Senhor. Quem sabe, oxalá, hoje eu fiz essa oração e o Senhor falou para mim: para. Eu já parei. Qual foi a oração, pastor? Ah, Senhor, quem sabe o próximo mês, no início do mês, o Senhor já voltou. Aí o Senhor me lembrou: você tem sobrinho que ainda não foi salvo? Tenho. Você tem parente que ainda não foi salvo? Tenho. Ah, Senhor, dá um tempo. A gente não quer que eles vá para o inferno. E de repente, você, talvez aqui, começa a pensar: é verdade, se Jesus voltar o domingo que vem, será que eu vou?
A gente não pode ficar pedindo, a gente tem que desejar que ele volte. Mas seja feita a vontade dele, o momento dele, o dia dele. E que todas as pessoas que possam ser salvas, sejam salvas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Outra coisa que temos que observar na Santa Ceia é um momento é um ato de gratidão ao Senhor. Você pode ver que na Bíblia tem 80 capítulos que Jesus expressamente fala. E desses 84, 27 capítulos, toda a oração, 87 capítulos de oração, 27 capítulos de oração de Jesus, ele começa a oração dizendo assim: eu dou graças ao Senhor. Então, aqui na Santa Ceia é um momento, é um ato de gratidão ao Senhor. Não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que ele fez, por aquilo que ele não recuou, ele não voltou atrás, ele foi até o fim. Então nós estamos tendo um momento de gratidão ao Senhor, porque se não fosse ele, nós não seríamos lavados, nós não seríamos remidos pelo sangue de Jesus. Nós não seríamos salvos. As pessoas não seriam salvas, limpas, elas não seriam tiradas do inferno. Irmão, eu sei que parece que é um mito, que Jesus não volta. Mas é como Noé. Noé recebeu uma ordem de Deus, faz uma arca, e recebeu as instruções como fazer. E só ele e a família dele que começou a trabalhar naquilo, naquela madeira bruta, com machado cego. Não tinha serrote na época como os nossos. Não tinha cortadeira com as nossas. Não tinha marceneiro como tem hoje. Hoje, para fazer o navio, não dura tanto. Não estão fazendo nem de madeira, já estão fazendo de ferro. Porém, ele recebeu uma ordem. E ele começou a trabalhar com seus filhos, com a sua esposa. E durou 100 anos. E na construção daquela arca, a pregação era essa: vai chover, se arrependa, Deus vai julgar a terra. E você acha que teve gente que falou: esse velho está louco, está gagá, não vai acontecer? Mas não aconteceu. Não aconteceu. E dessa mesma maneira vai acontecer. Daqui a pouco vamos ouvir o clarim, vamos ouvir a trombeta, e Jesus vai buscar a igreja. E vai ter gente que vai ficar e vai falar assim: não é que deu certo esse negócio? Mas eu quero dizer para você, mesmo que você ficar, você vai pagar pelo sangue, mas se você continuar firme, você vai ser salva. Mas nós temos que ir nessa primeira leva que Jesus vai vir buscar. Então, é um momento de gratidão a Deus. Porque Ele alcançou, me tirou das trevas, me tirou do reino das trevas, me tirou do pecado vil, e me trouxe para sentar entre príncipes, que somos eu e você. Outra coisa que temos que observar na Santa Ceia, e eu quero levar um tempinho maior aqui, Santa Ceia é um ato de aquebrantamento. Quando a gente fala de aquebrantamento, meus irmãos, a gente pensa em choro. Quando você vê alguém chorando, você fala, ou está alegre demais, ou triste demais, ou você vai pegar essas duas palavras e vai falar, está quebrantado. Uma vez estávamos pregando na igreja, tinha um irmão chamado Edmilson, ele estava com cafunchô, e os olhos escorrendo, e a minha esposa falou para mim: nossa, a palavra tocou no coração do irmão, o irmão está quebrantado. E eu fui conversar com ele, ele falou: não, pastor, é cafunchô. Então, pode ser tristeza, pode ser alegria, ou pode ser o cafunchô. Então, quebrantamento não é exatamente choro. Pode ser de dor, pode ser de alegria, pode ser de arrependimento, ou pode ser de remorso. Quantos já não choraram de remorso? Quantos já não choraram por algo que perdeu? Então, eu quero falar de aquebrantamento, mas num sentido mais profundo. E qual é esse sentido, pastor? Aquebrantamento quer dizer Deus quebrar você. Porque tem duas maneiras de se quebrar. Ou Deus te quebrar, é a mais doída. Tem aquele ditado, vem pelo amor ou vem pela dor. Ou Deus te quebra, ou a gente se quebra. Qual que é o mais fácil? A gente se quebrar na presença de Deus. E por que a Santa Ceia é esse momento de aquebrantamento? E eu quero usar a palavra que Deus disse para Jeremias no capítulo 18. E o verso 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te. Primeira coisa que Deus fala para Jeremias, capítulo 18, verso 1. Dispõe. O que Deus está falando? Eu quero que você esteja disposto a fazer o que eu vou te mandar. Deixa eu fazer uma pergunta.
Às vezes nós sabemos o que Deus quer que a gente faça, mas a gente não está disposto. E Deus quer falar para a gente, Santa Ceia é o momento de estar disposto. E Jeremias vai receber uma ordem, e Deus fala assim, mas eu quero que você esteja disposto para fazer isso. O quê? Desce na casa do oleiro, e lá você vai ouvir as minhas palavras. Casa do oleiro é o lugar onde fazia vaso, com barro, com argila. Colocava na moinha, na roda, e ele ia moldando com as mãos. E Deus disse para ele, dispõe-te e desce lá, eu quero que você veja alguma coisa lá na casa do oleiro, lá onde estão fazendo vaso. E ele diz assim, aí ele diz, versículo 3, desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo uma obra na roda com as suas mãos. Como o vaso que o oleiro fazia, de barro, se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro nas mãos do oleiro, assim são vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Então o que é quebrantamento? Você pode ir no Google, você pode ir no dicionário, vai ter muitas definições de aquebrantamento. Eu não fui lá, eu fui inspirado por Deus de trazer esse sentido de aquebrantamento, como Jeremias está dizendo, é descer na olaria de Deus e se desfazer na mão de Deus. É reconhecer aquilo que realmente somos diante de Deus. Precisamos ter um coração aquebrantado de Deus, diante de Deus. Mas não quer dizer, propriamente dito, choro. Porque tem gente que chora, mas não se quebranta. Tem gente que chora, mas não se arrepende. Casos recentes. O cara chorou, derramou lágrimas, mas pensa que se arrependeu? Não, estava resoluto em fazer o pecado. Então, choro não quer dizer arrependimento. Eu já vi gente que nunca chorou, mas se arrependeu. Tem gente que aceita Jesus em lágrimas, tem gente que não tem lágrimas. E a gente fala, aquele cara não se arrependeu, não, esse aqui se arrependeu. Aquebrantamento. Aquebrantamento quer dizer se quebrar diante de Deus, se desfazer na mão de Deus e deixar Deus fazer de nós um novo vaso, se assim Ele desejar. Então esse momento é um momento de aquebrantamento. Pode ser o aquebrantamento acompanhado com choro, mas não tem choro que leva ao aquebrantamento. Nós precisamos nos decidir, porque enquanto mais relutamos contra Deus, ou Deus nos quebra, ou se Ele não nos quebrar, nós vamos estar destinados à morte. Eu não vejo Deus querendo quebrar ninguém, eu vejo Deus querendo levar você a se quebrar diante dEle, a se humilhar diante dEle, a dizer, Deus, eu preciso de Ti. E Santa Ceia é esse momento, é o momento de nós nos aquebrantarmos diante de Deus, de nós entregarmos diante de Deus. É o momento de nós reconhecermos tudo aquilo que Ele é para a nossa vida. É o momento de dar graças a Deus pela mão que temos. Quanto tem mão aqui? Né? Dedo. Está faltando algum? Ah, está faltando um. Então dá glórias a Deus pelos 4 que restam. Precisa se quebrantar diante de Deus. E todas as vezes que a gente se quebranta diante de Deus, Deus faz de novo. Deus não põe vaso para aquecer no forno rachado. Ele faz de novo, irmãos. Amém? E o último, na Santa Ceia nós temos que prestar muita atenção nesse fato. É o momento de voltar ao Gólgota. Capítulo 25, versículo 25. Versículo 25, você está aí, olha. Diz assim, ó. Porque sempre que comeres deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É o momento de nós voltarmos para o Gólgota. É o momento de nós voltarmos para o Getsemane. Lembra do Getsemane? Eu gosto quando os evangelistas falam do Getsemane, o Monte das Oliveiras, amém? E de quem eu gosto mais? Eu gosto de Lucas, porque Lucas ele expressa algo interessante. E você vai encontrar isso só em Lucas. Por quê? Porque Lucas era médico e ele sabia o que estava acontecendo naquele momento com Jesus. Lucas vai, no capítulo 23 de Lucas, verso 39 em diante, ele vai ilustrar que Jesus ele começa a se agonizar no Getsemane. E a Bíblia diz que ele vai com seus discípulos no Getsemane,
os discípulos não conseguem orar, ele se distancia um tiro de pedra, e ele começa a orar, e a Bíblia diz que Jesus começa a se angustiar, porque Jesus sabia, humanamente, o sacrifício, a dor, o que ele ia passar. E a Bíblia diz que ele começa, então, a angustiar-se, ele começa, então, a se entristecer, e ele começa a fazer a oração, e ele diz assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele está dizendo, se for possível, eu não quero ir na cruz. E a Bíblia diz que teve que vir um anjo do céu para consolar ele. E a Bíblia diz que veio um anjo. Eu não sei o que o anjo falou para ele. Eu não sei, não está escrito, mas uma coisa está. O anjo veio. De repente o anjo disse assim: Jesus, Deus, meu Senhor, continue firme, porque lá no céu nós estamos aguardando a sua vitória. Eu não sei o que o anjo disse, talvez disse isso. A partir do momento que ele ouve o anjo, então ele vai continuar a oração e diz assim: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas como não é possível, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas ali a Bíblia diz que ele começa a soar sangue. Eu sou água. Faz tempo que não sou. Mas de vez em quando você soa o quê? Água. Os poros se abrem e sai água do seu corpo. Quer ver o pastor suar? Quer ver? Convida ele para comer na sua casa, comida boa, e dá-lhe pimenta que ele gosta, a cabeça começa a soar. Então sai água, mas a Bíblia diz que ali não saiu água, saiu sangue no lugar de água. E Lucas sabia o que estava dizendo, porque isso é um fenômeno que acontece quando a pessoa, não é esse abatimento que a gente tem, abatimento de segunda-feira. Não é isso não. Não é isso não. É um abatimento de cadeira elétrica. Amanhã não é a viagem do Itamar. Amanhã ele vai sentar na cadeira elétrica. Amanhã nós vamos eletrá-lo. Amanhã nós vamos pregar ele no madeiro. Amanhã nós vamos cuspir na cara dele. Amanhã nós vamos chicotear ele até ele dizer ai. Era um suplício. Era algo pesado. Então vai acontecer aquele fenômeno que os médicos eles sabem dizer muito bem. E Jesus começa a então soar sangue. Mas a Bíblia diz que Jesus ele vai até o fim. Ele vai, ele é condenado. Fizeram o julgamento de Jesus à noite. Fizeram um julgamento que não existia, não se julgava ninguém à noite. Fizeram um julgamento secreto, condenaram ele. Espancaram. Irmão, tem alguns irmãos aqui que levaram alguma surrinha de fio de ferro, correia de máquina. Alguns tomou aqui, alguns murrinhos do pai. Alguns apanhou de reio. Tem uns aqui que nem apanha. Eu vi a varinha do Sadal, eu dei risada desse tamanho. Vou te bater, meu filho. Parece o dedo dele. As varinhas dele, parece, meu Deus do céu. A varinha dele não dá o tamanho do pé do menino. Pai, te bate, menino, né? Talvez você apanhou aí com chinelo, havaiana, com aquele negócio para não arrebentar a correia, grampo, ramona, doeu para chuchu, mas Jesus não. Ele foi diferente, foi com reio de couro de animal ressecado e com um pedaço de chumbo ou de ossos na ponta. Aquilo batia, tirava carne. Não é só carne, pele, tirava nervo, tirava tudo. E por não se contentarem, cravaram-lhe uma coroa. E para acabar o suplício, levaram na cruz e o crucificaram. Interessante, quando a lança é penetrada em Jesus lá na cruz, sai água. Mas como que sai água? E quando ele está orando, sai sangue? Porque o sangue foi esvarido. Querido, nós precisamos entender que esse momento não é um momento qualquer. É um momento que se pagou um grande preço. Então, a Santa Ceia é voltar no Getsemane, é voltar no sacrifício de Jesus. E reconhecer tudo aquilo que ele fez. Eu quero celebrar a Santa Ceia com você. E dizer a você, que se você não for partido, a Bíblia diz que Jesus, quando ele partiu o pão,
Nós temos que ser partido. Nós temos que ser constantemente moído por Deus, trabalhado por Deus. Porque se nós não formos partido por Deus, se aquebrantar diante de Deus, a gente não serve para ninguém. Você já viu gente que faz aquela oração? Ele tem 4 filhos, e a esposa e ele. Ele faz a oração assim: Senhor, abençoa minha esposa. Aí o filho 1, filho 2, filho 3, filho 4. Amém. Eu já vi, eu conheci um irmão que fez isso quase a vida toda. Até um dia que eu falei, pelo amor de Deus, cara, você não tem mais ninguém para você orar, não? Não, pastor, eu tenho que cuidar bem da minha família, mas é só sua família que existe na face da terra, que precisa de uma oração sua. Você sabe o que é isso? Egoísmo. Você sabe, irmão, quando eu estou trabalhando com uma pessoa que ela não é cristã e eu não falo de Jesus para ela, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Pessoas egoístas que não querem repartir, irmão. Ela não foi ainda quebrantada, ela não foi ainda quebrada diante de Deus. E se nós, como diz o pastor Machado, se nós não servirmos para servir, nós não servimos para viver. No mundo cristão, se você quer viver com Cristo, é relacionamento. Ah, eu não consigo me relacionar com ninguém, então vai embora. Ah, eu não consigo ter relacionamento com ninguém. Você está frito, porque Cristo, Ele veio para ter relacionamento conosco. E Ele quer que nós tenhamos relacionamento um com o outro. Ah, mas eu não suporto, irmão. Precisa começar a suportar. Você está entendendo? Então a Santa Ceia, ela é muito mais do que a gente pensa. Comer um pãozinho, comer um negocinho. Não, aqui tem símbolos fortes, irmão. É do sangue e do corpo de Jesus que foi rasgado por você. É por isso que Paulo ele vai dizer o seguinte: examine-se cada um de vocês. E depois celebra a Santa Ceia. E qual que é essa análise, esse examinar? Senhor, porque quando eu peco, eu não preciso perguntar, Senhor, eu pequei? Não, eu já sei. Então eu vou diante de Deus. Eu não estou em comunhão com o corpo de Cristo? Eu vou diante de Deus. Senhor, me perdoa, porque eu quero estar em comunhão. Queridos, Hebreus ele diz assim, não é bom que vocês deixem de congregar. Por que será que Deus disse que não é bom a gente deixar de congregar? Porque, irmãos, quem não está participando de Santa Ceia, olha, eu sei que tem um monte de ponto de vista, aí eu não preciso fazer nada que eu vou para o céu, vamos ver. Tem gente que diz que não precisa se consertar com Deus. Não, Ele me escolheu no ventre, eu já estou escolhido, eu posso aqui aprontar o que quiser, um dia vai dar tudo certo. Não sei, vai ter surpresa. Tem muita gente que pensa assim, vai ficar. Eu sei que tem muitas visões, muitos pensamentos, eu sei que tem muitas doutrinas sendo feitas por homens, mas tem doutrinas aqui que já são suficientes para não somente levar para o céu, mas para nos manter santo e puro diante de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. É por isso que nós temos que se examinar a nós mesmos. Há muito tempo atrás, quando eu congregava, era assim, Santa Ceia era de manhã. Não era no culto público, era no culto da igreja. Quem ia nesse culto? Batizado, dizimista, ofertante e assíduo, que não perdia o culto. A igreja batista tradicional era assim. E ali se fazia um culto extraordinário, que se ministrava a doutrina, celebrava a Santa Ceia, e depois passava os relatórios da igreja para os membros. Por quê? Porque eles entendiam que isso era muito sério. Pode gerar morte, a gente não quer que ninguém morra. A gente quer que as pessoas tenham vida. Porém, nós não fazemos assim. Por quê? Porque nós temos esse hábito de sempre celebrar a Santa Ceia, não de excluir pessoas, mas de falar para elas, querem participar do símbolo do sangue, do símbolo do pão? Você já se converteu? Já aceitou a Jesus? Já. Você quer se batizar? É inverno, não tem problema, esquenta furô. Já batizei muita gente no furô. Né, Itamar? Está entendendo? Né? Nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus. Tem pessoas que elas deixam de vir à igreja porque não conseguem se relacionar. Mas por que a gente não consegue se relacionar muitas vezes? Porque a gente não é quebrado, a gente não se quebra diante de Deus. Não pode existir, irmão,
barreiras entre eu e você. Por isso que Jesus ele colocou em nós o seu Espírito. Então, a Santa Ceia, ela era feita nesse teor. Por quê? Se sabia que no culto público ia gente que talvez um professor... Não, ela foi porque era uma visitante. Porém, no passar dos tempos, as coisas foram mudando. E não mudou para pior. Por quê? Porque naquelas reuniões, parecia que o pastor, ele era o Espírito Santo. Você. Porque se eu fosse lá, se eu não fosse dizimista, se eu não fosse ofertante, e se eu não congregasse, se eu não estivesse levando a sério, eu já não participava daquela reunião. Porém, nós entendemos no decorrer dos dias que nós não somos Espírito Santo. Você pode estar aqui como Ivantar, ainda não foi ao batismo, mas é um leitor da palavra. Mas daqui a pouco, se ele realmente olhar e falar, eu quero seguir, eu quero ser discípulo de Jesus, ele vai começar a cumprir os mandamentos. Então o que nós estamos vendo? Que as pessoas, mesmo num culto de Santa Ceia, eles podem começar a pensar, falar, pô, esse negócio é sério. Amém, querido? Pô, esse negócio é verdadeiro. Porque está simbolizando aqui um sangue que foi derramado por nós. E um corpo que foi partido. Eu quero fazer isso agora, nós vamos celebrar a Santa Ceia. Mas debaixo dessa responsabilidade, debaixo dessa confiança, debaixo dessa segurança, que ao celebrar, Deus vai dar vida, esperança, saúde. E nós estamos dizendo para Deus, nós mantemos comunhão contigo, mas uns com os outros. Amém? Nada nos impede. Só o que pode nos impedir é o pecado, e se nós deixarmos. Porque se nós não deixarmos, nem o pecado pode nos impedir. Talvez a sua mente pode dizer, mas o diabo pode me impedir. Nem o diabo pode te impedir, porque Jesus Cristo nos deu a vitória. Só o que pode de fato te impedir é você não decidir realmente a viver uma vida séria com Deus. Quando eu digo séria, não é perfeita. Quando eu digo séria, não é isenta de erro. Quando eu digo séria, não é que não vamos errar. Mas quando digo séria, é quando eu erro. Eu peço perdão ao meu Deus e continuo andando na dispensação que Ele tem me dado. Quando eu digo sério, eu estou dizendo, eu sei que eu erro. Porque João disse, quem dizer que não tem pecado, é mentiroso. Quem não diz que peca, é mentiroso. Mas olha, todo o nosso pecado, todo o nosso erro, tem que estar debaixo do sangue de Jesus Cristo. Amém? Tem que estar debaixo do sangue. Eu tenho que olhar para a minha vida e falar, puxa, Jesus mudou a minha vida. Eu tenho que olhar a minha vida e falar, pô, alguma coisa mudou dentro de mim. Então, quando eu olho para mim, eu sei, Senhor, o Senhor me transportou do reino das trevas, me trouxe para o reino da sua luz. Porque algo em mim mudou. A minha vida, ela mudou. E nós temos que olhar para dentro de nós. Deus quer mudança. Mas quando Ele diz, eu quero mudança, Ele não está dizendo mude. Ele está dizendo, eu vou mudar você. Por isso que Ele quer entrar dentro de você. Por isso que Ele diz assim, olha, vinde a mim como estás. Mas Ele nunca disse, vem a mim como está e ficará como está. Ele diz, vem a mim como você está. Está sentindo sujo, pecador. Vem, triste, amargurado, falido. Vem. Mas Ele nunca disse, eu vou deixar você do mesmo jeito. Eu vou mudar você. É esse o convite de Jesus. 11:28 de Mateus, quando Ele convida, vinde a mim todos os pecadores. Vinde a mim. Vem com o seu fardo, vem com o seu jugo. Mas olha, receba o meu fardo que é leve. Eu sou manso, eu sou humilde. Então Deus está nos convidando sempre para estar diante dEle. Talvez amanhã, logo de manhã, ao chegar à fábrica, eu me estresse com alguém. Mas esse estressamento tem que ir diante de Deus. Senhor, cubra-me com teu sangue. Talvez, ao deitar com a sua esposa hoje, você fique bravo com ela. Mas isso tem que estar debaixo do sangue de Jesus. Talvez, a hora que você sair para a sua casa, um desentendimento. Mas coloque esse desentendimento debaixo do sangue. Talvez, amanhã, um pensamento que você sabe que não é de Deus. Coloque esse pensamento debaixo do sangue. Talvez amanhã,
uma atitude errada, coloca essa atitude debaixo do sangue. Perdoa-me, Deus. Tem pessoas que acham que é mais difícil pedir perdão, por isso elas continuam pecando. Deus, Ele perdoa, Ele leva a sério esses negócios, irmãos. O sangue de Jesus não é cartão de crédito, Ele leva a sério. Quando Ele diz que eu perdoo, eu perdoo. Não é como algumas pessoas que dizem, eu perdoo, mas não te aceito. Eu te perdoo, mas não te quero ver mais. Ao contrário, Ele diz, eu perdoo e eu quero te ver todos os dias, todas as manhãs. E nós vamos celebrar a Santa Ceia debaixo dessa responsabilidade de ser exemplo para esse mundo. Porque a Santa Ceia gera fé, gera coragem, gera força. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos na tua presença. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus. Fortalece a nossa vida, restaura a nossa vida. Trabalha. Quero convidar os presbíteros que venham aqui à frente. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Nós, ó Pai, não temos nem como dizer. A verdade não precisaria ser dito, mas nós dizemos porque nós precisamos esvaziar o nosso coração. Nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. Mas o Senhor, ó Pai, não nos deixa de perdoar. O Senhor não nos deixa sem perdão. O Senhor não nos deixa sem restauração. O Senhor não nos deixa sem renovo. Depois nós vamos, durante a ceia, eu quero que vocês cantem na tua presença aquele que a gente estava cantando, e nós vamos cear. Curva a sua cabeça. Se você tem que reconhecer algum pecado, reconheça diante daquele que pode te perdoar.